A maior virtude é a caridade, comparada com a fé e com a esperança. Porque nós sabemos, meus amados irmãos, um dia, quando nós tivermos a graça de contemplar a Deus face a face no céu, já não vai existir mais nem fé, nem esperança, senão que apenas o amor, pois nós já teremos obtido aquilo que o nosso coração esperava, e já teremos obtido a visão daquele em quem nós acreditávamos em vida, mesmo sem ver. E esse desejo de possuir a Deus pela esperança, essa certeza da fé, que nos faz acreditar naquele que nós não vemos, nós seremos recompensados pela graça do amor eterno, pois só a caridade há de permanecer no céu. Portanto, o céu vai ser apenas amar a Deus por toda a eternidade, né? E se a pessoa às vezes pensa que isso pode ser enfadonho, monótono, já é um sinal de que nós amamos pouco a Deus. Porque o amor de Deus vai nos preencher de tal maneira, vai nos realizar tão profundamente, que cada segundo vai ser um amor que se renova, que nos extasia e que nos faz penetrar num abismo insondável do amor de Deus. E a eternidade vai se passar e nós estaremos apenas começando a descobrir este abismo de amor. E o amor, então, de Deus vai nos preencher, nos realizar, vai nos tornar felizes. Que maravilha, não é? Um dia nós termos essa graça de contemplar a Deus face a face. Para que isso aconteça, é preciso agora que a gente tenha fé, que a gente tenha esperança, e que essas duas virtudes sejam cada vez mais fortalecidas pela caridade, né? Pelo amor. Porque é claro, se eu creio em Jesus, porque eu amo Jesus, e se eu espero um dia estar com Jesus no céu, é porque essa esperança mostra que eu amo. E o maior desejo do amor de um coração que espera é possuir definitivamente o amado. É bem verdade que nós já possuímos agora, né? Porque quem está em caridade está em Cristo. Quem está em Cristo está na graça. E quem tem a graça tem a posse de Deus. Portanto, de maneira antecipada, mesmo que nós não estejamos no céu, é claro que não estamos aqui na terra, a gente sabe que é um vale de lágrimas, mas nós já possuímos, e essa posse de Deus deve ser tão profunda, né? Que nenhum pecado rompa este elo de amor da nossa alma com Deus. De modo que a gente assim mantenha a nossa alma firme na fé e na esperança. Tudo isso para dizer, meus amados irmãos, que se nós vivermos essas virtudes, nós temos a certeza de agradar a Deus, de obter, portanto, a santificação e, finalmente, a perseverança final, para um dia irmos para o céu. Porque se nós não tivermos este amor que solidifica, que robustece a fé e a esperança, nós corremos risco de nadar e morrer na praia, viu? Cuidado. Porque São Paulo ele diz que se a pessoa não tiver caridade, ela está perdendo tempo. Está nadando, dando muitas braçadas. Como dizia Santa Teresa d'Ávila, né? Muitos passos, até grandes passos, mas fora do caminho. Não tem caridade, não tem amor. A pessoa está vivendo como? Como um robô? Ou como um animal? Ou tem um sentido sobrenatural de santificar a vida pela caridade?
Isso significa, meus amados irmãos, que nós precisamos ser provados no nosso dia a dia para, de fato, né, sabermos se temos amor verdadeiro ou não. Porque São Paulo diz que o amor tudo sofre, tudo suporta. O amor tudo crê, tudo espera. Aconteça o que acontecer, o amor não morre na alma do cristão fervoroso. Porque, como diz São Paulo, né, na sua carta aos Coríntios hoje, eu li para vocês, a primeira carta, capítulo 13, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não se ensoberbece, não é? Não se envaidece. O amor não julga mal, não se alegra com a injustiça. Ou seja, o coração que está permeado pela caridade é este coração que está decidido e pronto para dar a vida por Deus. Porque senão a gente pode até fazer grandes coisas e obras, mas, como diz São Paulo, né, é como o símbolo que tine, é como o bronze que soa, e apenas faz, mas as obras não têm merecimento para outra vida, né? Porque falta o amor. Inclusive, se a pessoa até fizer caridade, doar os bens para os pobres, mas se não tiver caridade, amor a Deus, essas obras são estéreis, são mortas. Inclusive aqui nesse momento, né, se as minhas palavras forem meras palavras, também são estéreis, são inúteis. Porque se não tiver caridade, estou apenas de corpo presente cumprindo um papel. E não é isso que deve acontecer. Porque o sacerdote, ele deve comunicar o amor que ele recebe. E o Espírito Santo, enquanto ele comunica o amor, o sacerdote, mero instrumento, indigno, ele também, pela graça de Deus, irradia essa caridade que vocês agora estão recebendo, né? Porque aqui, nesse momento, quando o sacerdote fala, vocês não estão apenas aí sentados como se estivessem num auditório, numa palestra motivacional ou empresarial, que vai motivar vocês apenas para as coisas humanas e terrenas. Isso sim seria um símbolo que tine, né? Um bronze que soa apenas, mas sem o amor, portanto, que converte os corações, aí nós apenas realizamos é uma perseguição contra o sacerdote. A caridade é paciente. Está difícil hoje. A prova de que o demônio existe. Agora eu liguei aqui, também nada. Melhorou um pouco agora? Bom, a caridade é paciente, né? É benigna. Mas isso, meus amados irmãos, que eu estou refletindo aqui, é para a gente entender o exemplo que nos deu São Paulo, né? E ele sim foi de fato um homem ardoroso, intrépido, generoso, a ponto de dar a vida por Jesus. E ele, quando fala da caridade aqui na sua carta, né? É porque ele viveu a caridade. Ele não poderia jamais apenas escrever palavras mortas e falar, né, sem eficácia, porque o que ele falava era o que ele vivia.
Então, quando São Paulo fala da caridade, é porque de fato ele experimentou na pele as provações, aquelas que eu falava anteriormente aqui, que de fato mostram se nós temos amor verdadeiro ou não. Porque vocês ouviram semana passada, né? As provações que São Paulo passou, as perseguições, as prisões, os açoites, as viagens, até mesmo os naufrágios no alto mar, a fome, a nudez, o frio, as vigílias. Meu Deus! Como eu falava para vocês domingo passado, quem é que sustentava o coração deste homem? Era Deus, com a sua graça. E a graça que São Paulo recebia, comunicava a ele o amor verdadeiro, né? A ponto de ele dar a própria vida por Cristo. Por isso que no domingo retrasado, São Paulo ele falava que ele não corre ao acaso, né? Mas ele sabe o objetivo que tem que alcançar, a meta que tem que chegar, que é obter a salvação e alcançar a coroa incorruptível. E o amor que ardia no peito do apóstolo São Paulo fazia com que ele se penitenciasse, que ele reduzisse o seu corpo à servidão, porque ele tinha medo, né, de pregar a salvação e ele mesmo ser condenado. Por isso que o amor não se ensoberbece, não se envaidece. São Paulo não era presunçoso, era humilde de reconhecer que ele era fraco. Inclusive ele reconheceu domingo passado que ele tinha um espinho na carne, que era um demônio que lhe visitava e que lhe enchia de bofetadas, para que ele experimentasse a fraqueza, e para que na fraqueza ele experimentasse a força de Deus, a força do amor, que é capaz de levantar o pecador arrependido, o pecador que aprende com os erros, que se levanta e não quer mais cair. E São Paulo também lutava contra si mesmo. E São Paulo também teve que rezar insistentemente, pedir a Deus por 3 vezes: Senhor, me ajuda. E Nosso Senhor lhe disse: basta-te a minha graça. Em outras palavras, basta-te o meu amor, a caridade. E São Paulo, ele também é humilde em reconhecer que um dia também ele foi criança, e foi menino, e se comportava como criança, mas ele foi, aos poucos, amadurecendo, crescendo, até atingir a idade perfeita, a idade madura da santidade. Mas é claro que vocês sabem que São Paulo teve que cair do cavalo, teve que ficar cego, teve que ser batizado por Ananias, teve que passar 3 anos no deserto da Arábia, tendo visitas do próprio Cristo, que lhe ensinava tudo aquilo que ele havia ensinado aos outros 12 apóstolos. São Paulo se dizia o último dos 12, o mínimo dentre os apóstolos, por isso que ele recebeu o nome de Paulo. Não é mais Saulo, agora é Paulo, para poder reconhecer que dentre os apóstolos ele é Paulo. Paulo significa pequeno, né? O menor. Mas é esse o processo de amadurecimento do cristão, que vai crescendo no amor, até quando ele chega à perfeição, à plenitude, quando ele vai dizer: estou crucificado com Jesus Cristo, agora já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. E o amor de Cristo nos impele, nos constrange, né? Ou seja, nos obriga a amá-lo também. E aí, quando São Paulo ele vai penetrando mais profundamente no amor de Deus, vai se encorajando, né? Vai se aproximando do martírio, ele vai chegar à seguinte conclusão, né? Quem não ama Jesus Cristo, seja anátema, seja excomungado, né? Por isso que então a gente entende que este santo, ele pôde viver o amor verdadeiro e por isso mesmo pôde descrever e falar em que consiste o verdadeiro amor. E o amor está aí como um dom que Deus nos oferece. Não é capacidade minha, nem sua, não é engenharia humana, nem esforço algum da natureza humana,
senão que é o dom que Deus nos oferece gratuitamente. E por isso, quanto mais nós nos aproximarmos de Jesus e pedirmos insistentemente que Ele aumente em nós o amor por Ele, mais nós vamos crescer no amor. Quanto mais fizermos as confissões sinceras com arrependimento, e quanto mais esforços também, virtudes praticadas, sacramentos recebidos, orações feitas, jejuns, penitências, a vida de combate, quanto mais nós nos adestrarmos nesta luta espiritual, mais o amor vai crescendo, nós vamos nos aperfeiçoando e a idade madura vai chegar, a idade perfeita de Cristo. Mas é preciso começar, é preciso ter coragem, é preciso querer, é preciso pedir a Deus, é preciso ser fiel e assim, a médio e longo prazo, nós vamos conseguindo. Repito e insisto, com o auxílio da graça de Deus. Agora, tem algo que nos motiva mais. Claro, se a gente vê o exemplo de São Paulo, né, o seu exemplo nos entusiasma, muito mais o exemplo de Jesus, não é? Então, se tem algo que pode fazer o nosso amor crescer, é a meditação na paixão de Jesus. Por isso que nesse evangelho de hoje, de São Lucas, capítulo 18, a gente vê, né, que Jesus já anuncia pela terceira vez que ele vai ser entregue aos pagãos, para ser zombado, para ser flagelado, para ser cuspido no rosto, para ser morto finalmente. Mas ele acrescenta: eu ressuscitarei, né, no terceiro dia. Muito bem. Essa palavra aí da ressurreição é importante frisar, porque nosso Senhor diz que, apesar dos sofrimentos, no entanto, a gente tem depois a recompensa. O sofrimento não é para a vida inteira, não. A vida inteira não é uma quaresma contínua. Nós não podemos viver assim o tempo todo, nos penitenciando. Não, é preciso também viver a consolação do amor, da união íntima, da entrega total. É preciso que a gente então experimente a ressurreição de uma alma que se torna livre e que aí já não é capaz mais de pecar. E mesmo assim, claro, a pessoa ganhando uma estabilidade espiritual, ela vai se penitenciar. Mas as penitências, elas têm que ser moderadas, nos dias apropriados, nos tempos litúrgicos em que a igreja pede. Mas quem duvida que a nossa vida, de um modo geral, não é uma penitência contínua, se a gente tem que carregar a cruz diária, não é? E por que não a gente se aproximar de Cristo e contemplar a sua paixão e ver que se o Mestre sofreu, por isso também eu não posso deixar de sofrer também. São João d'Ávila diz que nós não podemos medir os sofrimentos de Cristo, porque nós não podemos medir o seu amor por nós. Ele fala que não é aquele que leva chagas no corpo que dá provas de bravura e de heroicidade, não. Mas senão aquele que leva as chagas com amor e paciência. E é isso que nosso Senhor fez. Por isso, se a paixão de Cristo nos faz, né, nos aproximarmos mais da cruz, que seja esse o caminho, porque é pela cruz que nós vamos amar mais, não é? E aí a vida se encarrega de fazer a gente sofrer, mas não basta sofrer, é preciso saber sofrer com amor, saber sofrer com paciência, saber sofrer com resignação. Isso também não é capacidade humana não, tá? É o próprio Deus que derrama em nós o seu amor e nos capacita para o sofrimento. Aí vem a pergunta, né? Nós estamos entendendo esse assunto? Estamos compreendendo que Deus merece ser amado? E que a prova de amor na nossa vida para com Deus vai se tornar evidente quando nós carregarmos a cruz com paciência? Ora, quando nosso Senhor anunciou a sua paixão, os discípulos não compreenderam aquele assunto, embora nosso Senhor já estivesse falando pela terceira vez.
Era-lhes obscuro esse discurso sobre sofrimento, cruz, paixão. O que isso dá a entender? Que os apóstolos eram cegos. Por isso que a igreja, de propósito, imediatamente após a cegueira dos apóstolos, que não entendem o assunto da paixão, a igreja apresenta aí, logo em seguida, a cura do cego de Jericó. E nós somos esse ceguinho aí, que precisamos, portanto, clamar a Jesus e pedir misericórdia, né? Interessante que ele, mesmo sem ver Jesus, ele gritava, sem saber onde Jesus estava: Filho de Davi, tende compaixão de mim. Nós somos cegos, mas mesmo que às vezes a fé esconde Jesus de nós, precisamos continuar gritando, pedindo o seu perdão. Mas tem uma oração mais bonita que o cego faz. Depois que Nosso Senhor lhe pergunta o que ele deseja, Nosso Senhor então está disposto a dar o que ele quiser. E ele pede: Senhor, que eu veja. Isso é uma ejaculatória, sabia? Você pode repetir isso muitas vezes. Quando você receber a comunhão, diga a Jesus: Senhor, que eu veja. Quando você vir a hóstia sendo levantada lá pelo sacerdote na hora da consagração, diga, no interior do seu coração: Senhor, que eu veja. Que eu veja o quê? Que eu veja Jesus escondido na hóstia? Não queira perder o merecimento da sua fé. Não é isso. Que você veja o amor que Jesus tem por nós, por cada um. Ou que nós vejamos, né? O quão indigno e miseráveis nós somos, quão mesquinhos e traidores nós somos por causa dos nossos repetidos pecados. E como que nós valorizamos tão pouco o amor de Deus e a paixão de Cristo, né? Todo o seu sangue derramado. Isso é uma cegueira. Por isso que nós voltamos a cometer as mesmas falhas. Nós precisamos enxergar melhor. Que Nosso Senhor nos dê essa graça. Peçamos à Virgem Maria também, que como boa mãe, que ela nos cure de nossa cegueira, de nosso orgulho, de nosso desamor. E que ela infunda em nosso coração o amor por Cristo, para que, a exemplo de São Paulo, possamos dar a vida por nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.